Olá, turma do quinto ano! Bem-vindo, querido aluno Henry! Na aula de hoje de Geografia, vamos falar sobre a regionalização do Brasil. Regionalização? O que é regionalização, Pro? É o processo de divisão do nosso país em regiões. Vamos ao nosso vídeo para que você entenda por que isso ocorreu e como isso funciona. Vamos lá? O território brasileiro é extenso, o que propicia a diversidade natural e cultural do país. O país é atualmente dividido em 5 regiões, e cada uma delas é formada por unidades federativas que apresentam semelhanças em relação a aspectos naturais, econômicos e culturais. Diferenças no território. A superfície da Terra é constituída por diferentes espaços. As diferenças entre eles resultam de muitos fatores, que refletem o modo como os fenômenos naturais ocorrem e como as sociedades humanas ocupam e organizam espaço em cada parte do planeta. Você já estudou que o território do Brasil é extenso e que isso favorece a diversidade que se manifesta nas paisagens e na população do país. Uma particularidade dessa diversidade brasileira é que certas características naturais e manifestações culturais só ocorrem ou se concentram em determinadas regiões do país. Divisões regionais. Para diferenciar espaços em um território e determinar limites entre eles, é necessário realizar estudos a fim de identificar aspectos ambientais, sociais e econômicos que os caracterizam. É com esse objetivo que um território é dividido em partes menores, chamadas de regiões. Transformações na regionalização oficial do Brasil. A grande extensão territorial do Brasil torna sua divisão em regiões muito importante para governar o país. Como a população e o território se modificam ao longo do tempo, as divisões regionais não poderiam permanecer iguais. As regionalizações feitas pelo IBGE, órgão oficialmente responsável por isso, passaram por várias alterações visando apresentar melhor a realidade regional do país. Os mapas representam as diferentes regionalizações do Brasil propostas pelo IBGE ao longo do tempo. Cada cor representa o conjunto de unidades federativas de uma região. Ao comparar esses mapas, é possível observar mudanças na divisão política do país. Perceba que as regionalizações são diferentes entre si. Nos anos de 1940, por exemplo, não existia a região Centro-Oeste. Nas regionalizações de 1950 e de 1960, por sua vez, alguns estados mudaram de região. O Rio de Janeiro, que era da região Sul na década de 1940, passou para a região Leste. Da mesma forma, Maranhão e Piauí, que faziam parte da região Norte nos anos de 1940, passaram a pertencer à região Nordeste. Desde 1970 está em vigor a regionalização que divide o país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nessa regionalização, Sergipe e Bahia deixaram de ser parte da extinta região Leste para integrar o Nordeste e São Paulo deixou a região Sul para compor o Sudeste, com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois de 1970, houve mudanças na divisão política e administrativa do país, como o desmembramento de parte do Mato Grosso para formar o Mato Grosso do Sul. A Constituição de 1988 promoveu outras alterações na divisão política e administrativa e consolidou a atual divisão regional oficial do Brasil, com base na regionalização de 1970. Outras regionalizações do Brasil. Além da regionalização definida pelo IBGE, existem outras, realizadas por pesquisadores e estudiosos. Em 1967,
o geógrafo Pedro Geiger dividiu o Brasil em regiões geoeconômicas, levando em conta, sobretudo, critérios sociais e econômicos. Nela, o Brasil se divide em Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. O Nordeste se caracterizava por ter baixos níveis de desenvolvimento. Nas últimas décadas, no entanto, apresentou significativas melhorias no desenvolvimento social e econômico. Na Amazônia, as características naturais, como a presença de muitos rios e da floresta amazônica, influenciam a ocupação humana e a economia, marcada pelo extrativismo vegetal e mineral e pelas atividades agrícolas. O Centro-Sul é a região mais urbanizada e com economia mais desenvolvida. Porém, nela, a desigualdade social também é grande. Já na regionalização do geógrafo Milton Santos, de 1999, o Brasil é dividido nas regiões Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Nessa proposta, o geógrafo considerou critérios como desenvolvimento econômico, as condições de infraestrutura e a produção de conhecimento. É na área delimitada pela região concentrada que esses aspectos estão mais desenvolvidos. Muito bem, vamos agora às atividades referentes a esse conteúdo. Você descobriu que foi essa divisão regional pelos critérios do IBGE, ok? Também você ficou sabendo a respeito da divisão regional geoeconômica. Sim, que foi feita pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, ok? Que foi falado no vídeo. Também você teve conhecimento de uma outra forma de divisão regional durante o vídeo, ok? E esta regionalização se chama Brasil-Sul. Isso? Muito bem. Agora vamos às atividades em si. No livro de Geografia, página 142, 143, 144. Então, vamos lá. Começando pela página 142. Observe as fotos de diferentes lugares do Brasil, compare as fotos para responder. Ok? Então, tem uma foto aqui da aldeia indígena do Alto Xingu, em Mato Grosso. Outra da praia de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. Outra da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E a quarta da usina hidrelétrica de Itaipu, Foz do Iguaçu, Paraná. A. O modo de viver das pessoas é o mesmo nas fotos? B. A paisagem natural é a mesma ou apresenta diferenças? Página 143. C. É possível reunir fotos, todas as fotos, imaginando que fazem parte de uma mesma região? Por quê? 2. Localize nos mapas da divisão regional o estado onde você mora. Ok? A. De acordo com os critérios estabelecidos pelo IBGE, de qual região geográfica ele faz parte? Que estados e capitais fazem parte dessa região? B. Levando em conta a divisão geoeconômica, de qual complemento o seu estado faz parte? Complemento não complexo, desculpa.
Então, vamos refazer a pergunta. Levando em conta a divisão geoeconômica, de qual complexo o seu estado faz parte? Que outros estados estão incluídos nessa região? Ok? Muito bem. Continuando. Vamos criar novas regiões no Brasil. Este é na página 144. 1. Identifiquem a quais regiões geoeconômicas correspondem os lugares das fotos desta e da próxima página, ok? A. Região. Fotos correspondentes a B. Região. Fotos correspondentes a C. Região. Fotos correspondentes a 2. Vocês foram encarregados de localizar uma nova divisão regional do Brasil. Leia com atenção as etapas para o trabalho. Analisem o material de trabalho. Procurem novas imagens para fazerem um cartaz ilustrativo das regiões. C. Discutam os critérios que serão observados na escolha e na definição da região. Então, você vai organizar uma nova divisão regional do Brasil, ok? E aí você vai analisar o material, que é o mapa, ok? Procurar novas imagens para fazer um cartaz ilustrativo das regiões. E depois você vai ver a definição para cada, você vai determinar a definição para cada região, ok? Então, em uma cartolina, você vai fazer o mapa do Brasil. O mapa do Brasil. Você vai colocar todos os estados e depois você vai fazer uma classificação de regiões. Mas não é que nem essa daqui, que nós temos, entendeu? Não é que nem esta que aparece aqui no livro. Região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sudeste. Você vai criar critérios para definir regiões, ok? Então, e não esquecendo que a atividade anterior se referia à página 144 e à página 145, certo? Ok? Que é a atividade 1. E na 2 é que você vai criar uma nova forma de regiões, ok? Do Brasil. Então, estas foram as atividades referentes à aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.